Olá, eu estava vendo o Evangelho da literatura de Miqueias, onde nós precisamos ser que nem Deus. Que Deus nos perdoa de todos os nossos pecados quando nós admitirmos nossos pecados. Quando nós se arrepender e parar de procurar falsos deuses, parar de botar igreja em primeiro lugar, parar de botar um irmão, ou um pai, ou uma mãe em primeiro lugar, mas sim, em primeiro lugar, Deus. Aí a gente começa a encontrar a paz, a felicidade. E se a gente conseguiu o perdão de Deus, nós precisamos ser a mesma coisa, aprender a perdoar o irmão pelos seus pecados, aprender a parar de guardar mágoa e fazer que nem Deus. Deus joga nossos pecados lá no fundo do mar e esquece. E assim somos nós, esquecer os pecados dos irmãos. Mas para isso eu preciso parar de seguir falsos deuses, parar de seguir falsas religiões, botar religião acima de Deus, pai acima de Deus, irmão acima de Deus. Botar Deus em primeiro lugar. O que é botar Deus em primeiro lugar? A honestidade, a falsidade. Parar de jogar os meus erros para cima do outro. Parar de botar minhas falhas a culpa do outro. Mas sim, eu assumi a minha responsabilidade, eu assumi meus erros. E dizer para o irmão, olha, tu está errado. Que somente depois que eu limpar o meu coração, somente depois que eu buscar honestidade dentro de mim, é que eu vou saber o que é certo, o que é errado. 18 anos da sobriedade, sereno, mas com aquela sensação de coisa que estava errada, eu precisava tomar muito remédio. Por quê? Porque Deus estava me mostrando o caminho, mas eu ainda estava obedecendo ao povo. Não, aquele fulano lá, ele é nervoso, concorda com ele, daí ele vai aceitar e tudo. As pessoas têm o básico sempre de apoiar a pessoa errada, para que a pessoa errada não fique brava. E daí elas botam a pessoa humilde, a pessoa correta, aceitar a errada. Em vez de fazer com que a pessoa errada mostre o caminho da pessoa errada, que ela procura o caminho certo, não. Elas sempre fazem a pessoa que está certa, tem que aceitar o erro do outro, para que a outra pessoa não fique errada. Aí nós vamos ver. Deus, amor, misericórdia. Se nós vamos fazer a vontade de Deus, nós estamos fazendo só o bem. Eu, quantos anos fazendo só o bem, sendo prejudicado, por causa que as pessoas decidiram apoiar pessoas egoístas, erradas, para que elas não fiquem bravas. E daí dá a desunião em família. Jesus Cristo diz, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então nós não podemos estar apoiando falsos deuses, falsas igrejas, botando igrejas um irmão acima de tudo, um pai acima de tudo, ou uma mãe acima de tudo. Nós precisamos botar Deus em primeiro lugar. E se nós botar Deus em primeiro lugar, nós vamos lá nos mandamentos. Qualquer situação, qualquer acontecimento, nós vamos lá nos mandamentos, nós vamos lá no que Deus explicou, o que é certo e o que é errado. Deu desavença? Vamos lá, o que Deus diz, e daí optar pelo que Deus ensinou. Dá para entender? Olha bem, uma pessoa toda a vida me xingando, me criticando, toda a vida me caceteando, mas na opinião dele, bandido tem que ser morto,
Ele não perdoa quem não vai na igreja dele? Ele não me perdoa porque eu mudei para Deus sem ser na igreja dele, ele não me perdoa? Resolveram. Aí eu, vendo essas cacetadas, busquei dentro da Bíblia, mostrei para ele. Ó, tá vendo? Ó, aqui tá errado. Tá. Cara, ficou bravo. Automaticamente já os meus irmãos vieram contra mim. Bom, ele vai brigar? Então nós vamos fazer aqui. O Lédio é humilde, o Lédio vai aceitar. Vamos fazer que o Lédio aceita o erro. E aí foi o nosso erro. E aí foi os remédios que você estava tomando. Até que eu descobri, não. Cara, se eu estou na vontade de Deus, eu preciso pastorear as ovelhas que estão erradas e começar a ajudar aquelas que estão em busca de uma recuperação, em busca de uma fé. Então eu tenho que começar a apoiar. E eu consigo perceber hoje que as pessoas más, elas sempre se unem às pessoas que estão certas. A minha prima, por exemplo, cara, as irmãs dela não acreditavam nela. Nada que ela dizia. Porque as más sempre vão inventando, fazendo fogo, contando vantagens sobre elas. Enquanto que as boas querem falar a verdade, as pessoas não aceitam a verdade. Eu, quantos anos tentando mostrar o meu jeito de ser, mas ninguém aceitava que eu podia ser trabalhador, ninguém aceitava que eu podia ser bem, ninguém aceitava que eu podia ser honesto, porque as falsas, aquelas que me perdoam, aquelas que não aceitam Deus, estão sempre colocando falsas acusações, sempre querendo levar vantagem daquilo que elas dizem. Daí as pessoas honestas são prejudicadas. Aí acabam caindo em depressão, acabam com ansiedade e angústia, muitas se matam. Foi o caso que quase eu me matei. Quantos se mataram? Cara, tios meus que se mataram, primos. Cara, isso não é vida. A nossa vida em Deus, ela precisa buscar sempre a verdade, sempre a honestidade. Se nós quisermos uma vida eterna, nós temos que parar de compactuar com erro. Cara, vamos suponhando. Até que me clareou a visão, digo, bah, agora eu tenho que começar a clarear, a falar do Evangelho, tenho que começar a falar a verdade. Cara, pessoas ao redor aqui que vinham aqui, bah, realmente, cara, que tu fala, aquele fulano lá. Cara, e eles estavam ali se programando, cara, para me levar ao caminho errado. Foi eu dizer não, pronto. Todos com ódio. São Leopoldo. Cara, ficou comigo. Cara, automático, o primeiro que ficou roubando foi o tio da esposa, né? Cara, quem é que mentiu pra você? Não admitiu o seu erro, não os falsos. Não, tudo bem, me afasta. O que foi? E todos os outros sobrinhos, o LED querendo sua fé, o LED é falso, o LED é isso, o LED é aquilo. Botando falsos deuses no meio das famílias. Aquela outra pessoa, ela sabe que errou ao dizer que Deus ama o pecador, mas daí ela viu que nem queria pecar. Ah, mas ela não aceitou que podia estar errado. Ah, vamos fazer, unir as pessoas para botar o LED, o erro. Aí não aceitou, até hoje não procurou mais. Isso que nós temos que eliminar da nossa vida, o orgulho. Isso é o egoísmo. O egoísmo que não aceita nada que vem de Deus. Ou seja, ele não aceita a verdade. Ou seja, o egoísmo quer que nós fizemos sempre a vontade nossa. Mas nós temos que aprender que Deus é o primeiro lugar. Quantos anos eu sofri obedecendo essas pessoas que acham tudo um curador, uma igreja, uma falsidade, até que eu encontrei Deus. Encontrando Deus, encontrando a paz, a felicidade, a serenidade, a minha vida está às mil maravilhas. As pessoas não querem aceitar. Tem que ser do jeito delas, elas não querem aceitar Deus. Por quê? É o egoísmo. O egoísmo, o falso orgulho, cara, isso nos leva à perdição. Isso nos leva ao sofrimento. Isso nos leva ao inferno. Nós temos que ter esse entendimento que Deus perdoa todos os nossos pecados. Deus
esquece, ele não guarda a mágoa dos nossos pecados. Mas se nós assumir, dizer que eu errei e parar de botar os nossos erros em cima dos outros. Se nós parar de botar os nossos erros em cima dos outros, Deus vai pegar nossos pecados. Aí, nós seremos felizes, nós seremos na paz. A experiência que eu tenho, eu botei em prática na minha vida, depois que eu tive certeza, eu comecei a falar. E por isso, o que Deus me pede? Eu aprendendo a ouvir os meus sentimentos, coisa que através dos meus sentimentos Deus me pede para mim. A melhor forma de agradecer é falar as minhas experiências e Ele me pede para mim parar de compactuar com pessoas falsas. Que as pessoas se olham, que cada um decide o que quer da vida. Querem continuar com seu orgulho falso, seus falsos deuses, suas falsas igrejas? Continuam, mas não terão vida eterna. Terão vida eterna quando não for igual a Deus. Perdoar os pecados, pedir perdão, perdoar os pecados e não guardar mágoa. E sim, transmitir a mensagem, transmitir a verdade, para que cada um ache a verdadeira felicidade. Isto é o verdadeiro amor. Não é caluniando, julgando por falsas coisas que nós vamos ser felizes. Abraço, Deus abençoe cada um de vocês.